Enquanto eu pensava em qual ia ser o tema desse vídeo, o meu vizinho resolveu chamar os amigos dele, vulgo vários adolescentes, e eu sou uma jovem senhora, tá? Vários adolescentes pra ficar aqui na frente, gritando, conversando, coisa de adolescente, né? Assim, tá tudo bem. Só que eu tava pensando, meu Deus, como eu vou gravar com esses meninos gritando? E aí, a ideia do vídeo surgiu, onde, às vezes, a gente idealiza uma coisa e as coisas não saem como a gente planejou, idealizou e pensou, né? Então, eu tinha idealizado que quando eu fosse gravar, estaria em silêncio, que minha rua estaria pacífica, mas não foi o que aconteceu hoje, né? Que a minha rua tá bem caótica hoje, passando carro, passando moto, adolescente gritando. E aí eu fiquei, ai meu Deus, como eu vou gravar? Me arrumei pra gravar, né? Quero gravar hoje. E aí eu poderia muito bem ter ficado frustrada, né? E tentado controlar as adversidades. Eu até cogitei a ideia de falar pro vizinho, então, eu vou gravar um vídeo. Você dá pra vocês fazerem um silêncio, por favor? Só uns 15 minutos? E brincar em outro lugar? Eu até cogitei essa ideia, né? Eu tava tentando controlar as coisas. E foi quando eu soltei o controle de, tipo, vou arrumar as coisas aqui pra gravar, né? Ligar a luz, montar o tripé. E vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Agora minha rua tá bem mais silenciosa do que tava 5 minutos atrás. Porque eu confiei na vida, né? Confiei que as coisas iam dar certo, que eu não precisava tentar controlar, não precisava ir lá pedir pro vizinho. E na nossa vida, né, na nossa vida em geral, a gente passa muito tempo tentando controlar as adversidades, tentando controlar a vida para que ela seja e, né, ela atenda às nossas expectativas. A gente cria expectativas sobre a vida e aí a gente fica tentando controlar tudo para que ela atenda às nossas expectativas. Só que quando a gente faz isso, de tentar controlar tudo e ficar tentando fazer com que as coisas sejam como a gente idealizou, primeiro, que a gente acaba se sobrecarregando, porque você vai ficar o tempo inteiro, né? Ah, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que arrumar aquilo, tem que dar certo aquilo. Fica nessa cobrança, nessa energia, né, de meu Deus do céu, e isso vai esgotando energeticamente a gente, né? Porque a gente fica realmente com muitas abas ali abertas na vida, né? E quando a gente se permite sair desse lugar, né, de medo, de ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E começa a confiar na vida, né? Começa a soltar o controle. A vida ela se torna muito mais leve. A gente se torna mais leve, porque a gente começa a acreditar e realmente começa a acontecer essas coisas, né, que tudo vai dar certo. E tudo o que acontecer é como tem que acontecer, porque às vezes a gente fica muito preso nas ideias que a gente tem sobre como a gente quer que seja a realidade, e com isso a gente não vive o presente, a gente fica vivendo na nossa mente. Aí quando alguma coisa não é como a gente imaginou, a gente fica frustrado. Sendo que o presente é um presente, já diz a palavra. O presente é um presente. Se algo está acontecendo, se a realidade está se mostrando de alguma forma, é porque aquilo tem algo para lhe dizer. Aquilo tem algo que você precisa entender, que você precisa olhar, né? E quando a gente solta o controle, quando a gente se coloca nesse lugar de confiar na vida, de parar de tentar fazer com que tudo saia como a gente imaginou, a vida começa a fluir realmente, né? Porque a gente sai da mente, porque a gente passa muito tempo dentro da nossa mente, né? A gente não vive muito a realidade. Eu vejo muita gente falando, tem que viver o agora, né? Estar presente. O que que é isso, né? Estar presente é você sair da sua mente, que tá no passado, no futuro, nas ideias, mas não tá no agora. A presença é aqui e agora, o que tá acontecendo no aqui e no agora, né? Às vezes a gente explora pouco os nossos sentidos. A gente fica muito na mente, a gente vive na mente, então o que tá acontecendo, eu penso, eu raciocino, né? Mas será que eu tô sentindo a vida, né? Será que eu tô sentindo na pele o vento batendo? Ó, barulho de moto.
Não sei se vai aparecer os barulhos, porque eu coloquei o microfone no cortar o ruído, né? Mas será que eu tô sentindo a vida acontecer? O vento batendo no meu rosto, um cheiro que eu senti da natureza, ou sei lá, da chuva, ou da cidade grande que não é tão cheirosa. Mas. Entende? Será que eu vivo a vida só na minha mente ou eu tô ali presente no que eu tô fazendo, né? Tô comendo com presença ou eu tô comendo na minha mente, pensando, né, o que eu tenho pra fazer amanhã e não sei o que eu vou fazer, não sei o que lá, que sei lá quem fez o quê. Sabe quando você fica assim? Você não tá no presente. Você tá no mundo da sua mente, mas não tá no aqui e no agora. E quando a gente não tá no aqui e no agora, a gente não consegue captar os pequenos presentes da vida, os pequenos milagres. A gente fica infeliz, porque a nossa mente, ela vai idealizando coisas e ela, quando aquilo não acontece daquela forma, ela se frustra. Então a realidade, ela não fica tão, como eu posso dizer, não é agradável assim. A realidade, ela não fica tão real, sabe? Você fica idealizando e não vivendo a realidade. E quando a realidade se apresenta, que se conflita com a sua idealização, você fica bravo com a realidade, você não quer viver aquela realidade, sabe? E a gente tem que aprender a trazer esse resgate de sair da nossa mente, de viver no aqui e no agora, nas coisas que a gente tá fazendo, com as pessoas que estão ali vivas, né? Com a gente. Hoje em dia, então, com as redes sociais e tudo mais, a gente acaba ficando mais desconectado ainda da vida real, do sentir, né? E as redes sociais vão trazer uma ativação mental, que você vai estar olhando ali, vivendo coisas que não são também a realidade, né? É um outro universo, as redes sociais. Você pode mexer e chegar lá na Índia vendo as coisas, mas você não tá vivendo a sua vida aqui no Brasil. Sei lá se você mora no Brasil, mas eu moro no Brasil. Não só a vida no Brasil, mas a vida no Brasil, na minha casa, no momento, no segundo que eu tô vivendo, sabe? E quando a gente começa a se conectar com isso dentro da gente, né? De opa, será que eu tô vivendo no mundo da minha cabeça? Será que eu tô aqui no agora? Será que eu tô no presente? Como você começa a se policiar e ver que, né, opa, eu tenho que voltar pro agora, opa, eu tenho que voltar pro agora, a vida vai ganhando um equilíbrio maior, você vai se sentindo mais em paz com a vida, porque você para de ficar vivendo nas idealizações, você vive a realidade e percebe, né, as sincronicidades, os presentes que a vida vai te dando. As pequenas coisas, os pequenos milagres. Por isso, você fica muito no mundo da mente, no futuro ou no passado, né? Se você ficar muito no passado, você vai ficando, às vezes, depressivo. Você fica muito no futuro, você vai ficando ansioso. Você tem que ficar no agora. No agora como eu tô me sentindo, como meu corpo tá, como estão minhas emoções, o que eu tô vivendo, o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo, o ar que eu tô respirando, sabe? A gente tá tão desconectado de nós mesmos, a gente fica vivendo tão fora de nós. Às vezes a gente até vive dentro da nossa mente, mas a gente não tá vivendo o nosso corpo, a gente não tá vivendo os nossos sentidos. A gente só passa as informações pela mente, a gente tem que passar as informações pelo corpo também, né? E eu quis trazer essa reflexão pra cá, porque eu acho que é um assunto que, quando você toma consciência, é assim que você consegue trabalhar a questão de ter uma paz interior, né? Você se sentir em paz com a realidade, ao invés de você tentar controlar a realidade, ao invés de você ficar tentando se. Meu Deus, sabe quando você fica tentando faz aquilo, faz isso e arruma aquilo e não sei o que lá, e, não sei, e a cabeça e projeto. Sabe quando você tá assim? Muito assim? Você acha que sua energia tá da hora, bacana, legal, ou tá, tipo, escorrendo a sua energia pelo ralo, assim, ó? Várias abas, assim, como sabe, computador cheio de aba? Várias abas abertas, o computador acaba a bateria mais rápido? Acaba, né? Com a gente é a mesma coisa, aí a pessoa tá sobrecarregada, cansada, esgotada. Por que será? Será que ela tá vivendo com uma aba, que é a aba do agora, ou ela tá com 772 abas de assuntos diferentes, de coisas diferentes, e não consegue dar atenção, né, para aquilo tudo? São
muitas coisas mesmo. Então, a paz, ela habita no presente, né? A gente às vezes busca linearidade na vida. Eu quero uma vida linear. Mas a linearidade da vida só existe no agora. O agora é sempre o agora. É a Jujute? Eu não lembro como é que pronuncia o nome dela. Acho que ela não grava mais vídeo, mas ela falava isso, né? Que só o presente, o agora, é que existe a paz. Só o agora vai ser sempre o agora. E agora é agora. E daqui um segundo é o agora, né? Então o agora é o único lugar que a gente realmente se sente em paz. E se a gente consegue lidar com as coisas que estão acontecendo no agora, acolher aquilo e entender que vai passar, que as coisas vão fluir de forma natural, sem eu precisar controlar, a minha vida é muito mais feliz. Igual, eu tava super preocupada antes, né? Ai, meu Deus, quando eu vou gravar, o que eu vou fazer, sobre o que eu vou falar, sobre... E aí os meninos vieram, ficaram conversando aí na frente, me irritaram, pensei nas 1000 possibilidades do que eu poderia fazer pra solucionar, e no final, eles serviram pra eu escolher o tema do vídeo, e eles nem estão aqui atrapalhando o vídeo na hora que eu tô gravando. Porque eles foram o quê? Um presente. E eu só consegui perceber isso porque eu saí da minha mente e me permiti fluir, e permiti soltar o controle, né? Soltar a necessidade de controlar, então eu não vou mais gravar, então eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou... Sabe? É conseguir realmente achar o seu centro ali naquele momento, naquele presente, para você conseguir viver uma realidade mais agradável. A realidade se transforma quando a gente se transforma, né? Às vezes a gente quer que a vida mude, mas a gente tem que ver a nossa forma de ver a vida. Será que eu tô vendo a vida com o prisma do que é a vida ou do que eu idealizei para que fosse a vida, e se a vida não atender às minhas expectativas, que são pequenas perto do olhar do Criador, da realidade de tudo isso que existe, toda essa criação, é pequeno. Você não consegue entender o porquê que as coisas acontecem, né? Assim, elas têm que acontecer porque elas têm que acontecer. Conforme você vai ficando desperto na sua vida, né? Você vai vivendo sua realidade, você vai sim começando a entender os sinais que cada coisa quer me dizer. Ah, isso daqui aconteceu por causa disso, por causa daquilo. Eu atraí isso daqui porque eu tenho essa crença. Enfim. Você vai entender também a sua realidade, que foi criando essa realidade. Mas se você tá em conflito com a realidade, se você não está em paz com a realidade, se você só fica, meu Deus, isso aqui não tá bom, isso aqui, você vai ficar criticando a realidade, julgando a realidade, negando a realidade, o que vai acontecer? Mais do mesmo. Mais caos, mais estresse, mais irritação. Você vai criar mais disso. Porque é nisso que você tá vibrando. Mas se eu vibro no tá tudo bem, né? A realidade se apresenta pra mim, eu acolho como ela é. Se você lida com a natureza da vida dessa forma, você vai se sentir mais em paz. Você vai também saber lidar melhor com a sua própria natureza, com a sua própria adversidade, que a gente não vai estar sempre bem. Então, se você sabe lidar com as questões da vida, se você tem presença, se você consegue sentir sem julgar, só viver aquilo, só viver o presente, você consegue fazer a mesma coisa com as suas emoções também, com você mesmo. Se deixar fluir, sem tentar controlar. Meu Deus, vou controlar tudo, até minhas emoções, meus pensamentos. Viver assim vai te adoecer. Vai te adoecer porque você vai estar como se você fosse um rio que era pra estar fluindo, e aí tá tudo entupido, né? Acalma a memória do meu celular, tá vendo? Tá entupido meu celular de coisa também, mas continuando, era como se você fosse, é como se você fosse um rio, só que esse rio tá cheio de limitações, de barreiras que você mesmo se impôs. Então, você pode fluir com a vida, você precisa entender que você é um fluxo natural, sabe? Que a realidade é um fluxo natural. Você não precisa ficar tentando controlar tudo, segurando nas margens do rio, nas raízes, ou tentando nadar contra a maré. Não, confia na vida, solta o controle. Relaxa, respira. O professor de atabaque que sempre fala isso. Respira, respira. Mas
O vídeo de hoje era mais sobre isso mesmo. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu falo pra mim também. Como eu sempre digo, a espiritualidade sempre tá aqui nos auxiliando, nos trazendo mensagens. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você sentiu afinidade pela minha energia, fique à vontade para se conectar comigo, me seguir aqui no canal. Deixa aqui nos comentários como que tá a sua relação com o momento presente, com a vida. Me conta que eu quero saber. E é isso. Fui!